Eu sei que é difícil, mas o Espírito Santo tem de capacitar. Abre a tua Bíblia no livro de João, Evangelho de João. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João capítulo 11, versículo 25. Aleluia. João capítulo 11, versículo 25. Hoje eu fui ali porque a nossa igreja passou por 2 cultos esse mês. Arrombaram a cozinha, levaram já é a 4ª vez que faz isso. Levaram o João de Gás, lá tem uma coisa que corta a batata, aquela máquina, não deu para levar porque a janela é igual do pastor aqui, eles conseguiram regaçar essas coisas e a máquina não deu para passar. Né? E 2 dias antes eles roubaram a cantina, onde fica a cantina. Levaram uma caixa de leite, levaram a campanha do quilo, levaram aquele forninho da irmã de botar salgado, né? Então eles estão mexendo nas coisas de Deus, né? Uma hora vai dar. Não tem calma, não, a gente vai botar agora. Só agora que a gente vai fazer isso, porque não acontecer isso está acontecendo. Lá na rua de outras igrejas, eles estão perseguindo a nossa, né? Mas Jesus está vendo tudo isso, né? Aleluia. Uma hora o papai vai apertar eles, né? Como apertaram a primeira vez. E diz assim a palavra do Senhor. Partiu verso 24. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Canto nisso? Aleluia. Aleluia, Pai. Só tem aqui nessas 2 palavras que o Espírito Santo que deu. Glória a Deus, aleluia. Amanhã que os filhos do Senhor, a irmã estava falando ali, prestando atenção na irmã falando sobre remédio. Aí eu passei por esse. Só quem passa que pode falar algo sobre esse remédio, né? Eu tive um problema uma época de depressivo. Esse remédio é muito. Me tratava com a doutora. Lula, isso mesmo. Ela é magrinha. E ela é, desculpa falar, ela é mais voada do que as pessoas que estão sendo tratadas por ele. Ela é doida. Deus, ela Já, doida. Aí eu me tratei com a outra doutora aqui, onde era a prefeitura, a doutora Esté, se não me falha a memória. Muito boa ela. Ela perguntava, e muita gente. Então ela perguntava o que você estava passando, ela palestrava para a pessoa. E na última vez ela botou a pílula pequenininha, cortei no meio. E depois Deus fui buscando a Deus, só Deus mesmo, que tinha aqui esse vale aí. Comecei a buscar Deus ali nos propósitos. E ela falou: você está sentindo alguma coisa? Eu não estou sentindo mais nada, estou trabalhando, então eu vou suspender o teu remédio. Amém, glória a Deus. Suspender o meu remédio, porque esse remédio aí dá uma moleza na gente, dá uma preguiça. Só Jesus para ter misericórdia, né? Mas Jesus está no comando, Jesus vai dar vitória. Então, glória a Deus, aleluia. Tudo que a gente persevera, Deus dá vitória. Na obra do Senhor. Que nós temos que entender que a obra é dele. Né? Você vê que Eliseu e Elias, né? Deus veio tirar Elias. Né? Mas só que Eliseu perseverou do lado dele. Aleluia. Aí ele falou: o que tu quer? Eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Aleluia. Através da perseverança. Né? Elias ia para cá, eu não venho atrás de mim, não, vou, onde você está, eu vou. Você vai para lá, eu vou, você vai para cá, eu vou. Né? E ele perseverou e ele recebeu vitória. Então a obra de Deus é na perseverança que nós recebemos vitória. Às vezes eu faço lá na igreja. Tem pessoas que começam bem e acabam mal. Não é assim? Na obra de Deus, Deus quer até o fim. Você viu que antigamente as pessoas, assim, na época da minha mãe, eles perseveravam mesmo. Não tinha esse negócio de qualquer coisa eles largar a obra do Senhor, não. Né? Aleluia, porque Jesus vai dar vitória. Eu lá na minha igreja eu persevero, não tem escolha comigo, não. Quando eu fiquei ruim, quem me curou foi Jesus, não foi mais ninguém. Aleluia. Então, tem coisas que a gente pode dar para as pessoas. Glória a Deus. Né? Você pode dar uma ajuda financeira, aí você pode dar um prato de comida, mas tem coisas
que só a pessoa pode receber para ele. O espiritual é só você que pode receber. Aleluia. Através da tua busca. Você vê que Jesus aqui nesta palavra, nesta manhã, Jesus ele falando para Marta. Jesus ele entrou numa família que ele amava, mas ele estava levando uma fé, uma irmã que estava no momento de incredulidade. Né? Aleluia, no momento de incredulidade, ela não estava percebendo que Jesus estava ali para resolver o problema naquele momento. E ela levou lá para frente, não foi assim? Eu sei que só há de ressuscitar quando o Senhor vir buscar a igreja. Aleluia, mas Jesus não, Jesus falou, é agora. Aleluia, crendo nisto, ele fez uma pergunta para ela. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Só que na mente dela ali, como? Não é assim? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu fui numa consagração uma vez, tinha uma irmã pregando, e ela estava pregando sobre essa palavra. E ela falou a respeito da ressurreição. E ela estava num fúnebre do jovem, e o Senhor falou para ela orar. Aquele jovem que estava ali no caixão. E ela como orar? No cemitério, pessoal, você vai lá, né? A mente dela. É. Como que eu vou orar? Aí ela não obedeceu. E ali, quando for olhar, o jovem estava saindo lágrimas dos olhos dele. E ela comentando com as irmãs, 3 ou 4, e uma falou assim para a outra, poxa, realmente, Deus me tocou também. Aí a outra, Deus me tocou também. Aleluia. Ninguém obedeceu a palavra do Senhor. Por quê? Como é difícil. Como é que uma pessoa vai fazer isso? Não é verdade? Então Jesus aqui ele estava trazendo, aleluia, uma fé, uma irmã que estava incrédula. Ela sabia que Jesus ali há de ressuscitar naquele grande dia. Não era naquele momento ali. E Jesus já falou para ela, ó, quem crê em mim, aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Aquele que vive, nós que estamos vivendo hoje, Aleluia. nós estamos crendo em Cristo que nós nunca vamos morrer. Jesus estava falando do sono de Lázaro. Jesus estava falando de um sono. Lázaro está num sono aí de despertar. Só que os discípulos começaram a palestrar com Jesus. Jesus falou, ó, ele está morto, mas ai de ressuscitar. Então nós que estamos hoje vivendo em Cristo, nós nunca vamos morrer. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós partir, nós vamos dormir. E naquele grande dia, o Senhor vai nos despertar. Quem venceu a morte foi Cristo. Venceu para quem? Por nós. Então nós também estamos guardados nisso aqui, ó. E todo aquele que vive, que em mim, nunca morrerá. Acredito nisto. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então lá em Tessalonicenses fala que aqueles que dormem, Jesus há de ressuscitar. Aleluia. Não é assim que está escrito em Tessalonicenses? 4, me fala a memória? Né? Aqueles que dormem. Até no fúnebre de uma vizinha nossa, da igreja lá que partiu, eu fiquei esperando a pastora chegar. Aí de repente o irmão veio, pastor, faz lá o fúnebre, né? As palestras. Aí família, todo mundo ali, aquela coisa toda, ó, vamos louvar, vamos orar. Tinha um irmão lá, o irmão orou, vamos louvar 2 hinos, né? E vamos ter alguém aí da família para falar algo. Aí a filha falou, chorou, a coisa toda, nos falaram, minha mãe, o senhor não fez em vida, aquela coisa toda. E eu trouxe uma palavra. O pastor não tinha chegado, o pastor presidente. Trouxe uma palavra para você dar cerca dos que dormem. E depois a pastora chegou, trouxe uma palavra também lá em Coríntios, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali fizemos aquela partida daquela irmã dormindo no Senhor. Porque naquele grande dia o Senhor vai ressuscitar. Aleluia. Irmão, Jesus ele é tão maravilhoso, que ele preparou nós lá no futuro, lá na frente. Por exemplo, onde foi o dia da nossa
festividades da nossa mamãe, né, na terra. Né? A minha mãe dorme do Senhor. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele preparou para me encontrar com ela lá no arrebatamento da igreja. Então, como é que Jesus é maravilhoso? Aleluia. Lá na frente, Ele vê lá na frente. Então, irmão, não se preocupamos. Vivemos, o crente tem que viver pela fé. Glória a O Deus. crente tem que Aleluia. viver pela fé. O crente tem que estar enxertado em Jesus. Né? Ele é a videira, nós somos a vara. Temos que estar enxertado nele, temos que estar com ele. Glória a Né? Deus. Nós vimos hoje as pessoas com as mentes totalmente diferentes. Eu falo, meu irmão, hoje eu sou um vice-presidente daquela obra, mas era uma luta tremenda. Eu vejo pessoas hoje na igreja querendo subir. Ele não queria ser pastor, não, pastor. Ele queria ficar sentadinho ali, ó. Né? Mas Deus nos chamou, nos capacitou. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que o quê? Aleluia. Preservar nossa vida para a salvação. Porque isso Aleluia. não aqui, não, irmão. Patente, bispo, teólogo, que salva a gente uma vida com Cristo. Aleluia. Correr do pecado, fazer as coisas para Deus certa. Aleluia, que a Bíblia diz que Ele nos rodeia de tão de perto. Não é assim? Respeitar a palavra, essa doutrina, viver bem com a família, com os irmãos. Aleluia. Comunhão com a igreja, comunhão com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu vejo as pessoas correndo atrás de carne. Eu tenho observado muito isso. Eu sou uma pessoa que observa. Né? A pessoa está aqui, a minha igreja passou tanto isso, esse problema. Né? A pessoa está lá, de repente, fica aqui, para lá. Quando você encontra a pessoa, o que você acha? Agora eu sou isso. Para quê, não? Porque Jesus me chamou, porque senão eu estava lá sentadinho na escola dominical, né? Acabou o culto, a paz do Senhor, irmão, né? Mas Deus colocou essa responsabilidade na nossa vida e eu dou glória a Deus por isso. Glória a É bom, Deus. irmão. Aleluia. A gente pregoar, a gente alimentar. As ovelhas nós temos que alimentar na palavra. Jesus falou, né? Aleluia, eu sou um bom pastor. E Ele deu a vida por nós. O Senhor Jesus deu a vida por Glória mim, a por Deus. você. Aleluia. E Ele falou para Marta. Marta não teve a melhor parte. Maria já teve. Maria entendeu. Maria prostrou. Foi assim. Aleluia. Maria prostrou. Mostrou onde o irmão dela estava. Já Marta não. Marta estava fadigada. Marta estava muito. Jesus esteve na casa dela, querendo palestrar com ela. Aleluia. E ela estava fadigada. Jesus falou: Marta, Marta, está tão fadigada e ansiosa que Deus vai fazer. Maria teve a melhor parte, nunca será tirada. Nunca serão tiradas. Glória a Deus. E hoje as pessoas estão assim, fadigadas com tanta coisa, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se preocupando, isso abala até a nossa saúde. É verdade? As pessoas ficam abaladas. Por quê? Não estão botando foco em Jesus, estão botando foco nas coisas da terra. A Bíblia diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E outras coisas vos serão acrescentadas. A vida estava na oficina. E chegou, já tive um obreiro lá nesse dia. Eles começaram a conversar, e eu falei assim: irmão, eu tenho passado na tua igreja, eu tenho te visto, você é um presbítero da casa do Senhor. E ele falou assim: eu estou trabalhando em 3 trabalhos agora, não tenho tempo. Aí tinha um pastor, só. Aí um deles falou assim: não, você vai sustentar a família dele. Aí o outro, mas ele também vai se trabalhar em Tite. Eu continuei trabalhando, fingi que não escutei mais. Aí eles ficaram lá falando, eu aqui na minha. E depois eu falei assim, pensando comigo, mas a Bíblia diz que nós temos que buscar o meio de Deus. Subiu profundo, 4 vezes ele apareceu. Pai Senhor, como é que você está? E agora só estou com emprego. Eu caí numa barranceira, deu livramento, quase que eu quebrei o pescoço, quase que eu morri. Agora só estou com muito. Agora você está na direção. Aleluia. Agora você vai começar a buscar o reino de Deus. Deixa essas coisas para lá. O apóstolo Paulo falou para não se complicar com as coisas desse mundo, não.
Não é verdade? Temos que se complicar, temos que se dar em Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o inimigo ele é sujo. Ele só traz, é igual aquele caminhão de lixo, ele só traz sujeira pra gente. Não é verdade? Aleluia, mas Jesus não. Jesus traz amor, Jesus traz tranquilidade, Jesus traz salvação. Glória a Jesus ele Deus. traz tudo de bom para nós. Traz prova, traz também. Mas é bom a prova que ele dá. Bota pra gente. Ele tira, ele bota e tira, né? Assim, o inimigo não, ele bota e desce pra lá. Ele bota e não faz mais nada pela gente, não. Jesus não. Ele bota e ele tira da prova. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a vida está nele. Então Maria não entendeu que Jesus estava. Marta não entendeu, agora Maria já entendeu. Aleluia, Jesus ficou lá 4 dias, Jesus podia na mesma hora. Falaram, ó, teu amigo está enfermo. Pegou Lázaro, pegou uma enfermidade. Como nós também muitas vezes pegamos enfermidade. Só que ele veio a óbito. Só que Jesus amava aquela família. E Jesus nos ama também. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está nos amando, está contemplando a nossa Amém, caminhada. Jesus. Glória a Jesus está Deus. contemplando a nossa família. Glória Jesus a está Deus. contemplando aquele que Aleluia, está Jesus. morto em nossos pensamentos, em nossos Deus. planos, em nossos Aleluia, futuros, Jesus. para ressuscitar. Glória Porque a o poder Deus. está na mão dele. Glória Aleluia, a louvado seja o Deus. nome do Senhor. A obra está na mão dele, louvado seja Deus. A ressurreição está na mão dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, eu estou numa feliz primeiro, agora eu sei que Deus vai me dar vitória. Amém, Jesus. Eu estou numa feliz. Glória a Deus. Estou querendo me aposentar, o negócio está ficando estreito. O advogado agora, encontrei com ele, ele já não está mais na loja, está na casa, não sei se ele abandonou. Mas o rapaz é boa pessoa. Eu estou para ir lá também, vi que ele vai resolver. Né? Mas a vitória é certa. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta de me pelejar. Né? Porque eu vou dar, prometi ao Senhor folhação de graça, por Deus dessa vitória. Tá, pastor? Sei que o pastor está orando também por mim, por Deus. Eu vou trabalhar muito não, irmão. Trabalhar, vou continuar trabalhando, mas mais na obra de Deus do que nas coisas da terra. Aleluia. Aleluia, né? Eu vou ter dinheiro para comer, Glória a Deus. papá tá bom, né? Aleluia, eu vou para a obra. Não vou parar de trabalhar, né? Eu tenho meu trabalho, mas só que eu vou me dedicar também um pouco mais às coisas de Deus. Aleluia. Aleluia, eu creio que Deus vai me dar essa vitória. Amém. Essa vitória, ela está, aleluia, para muitos está morta, mas Jesus é a ressurreição. Glória a Deus. Aleluia. E eu creio nele. Amém. Se eu creio nele, ele vai me dar essa vitória. Aleluia. Vai ser em nome do Senhor. Tem gente que fala, isso não tem problema quem está concordando, quem está. Minha esposa fala que as pessoas ao contrário, não acreditam nisso. Não tem problema. Importa é a minha fé. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Mas você não está me entendendo. Mas você vai ressuscitar naquele grande dia. Deus falou, não, vai ser agora. Jesus estava no meio daquela incredulidade dela, falando para ela que ia ser agora. Eu sou a ressurreição. Deus falou. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Então, Jesus estava ali para quê? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, o irmão. Aí ela, mas já cheira mal, Senhor, mais uma credibilidade. Já 4 dias. Onde puseram? Tirai a pedra. Aleluia, Jesus. Agora tem coisa que é para nós fazer. É. Né? Você vê, às vezes a pessoa pede sabedoria. Né? Você vê Salomão. Ele pediu sabedoria a Deus, mas teve um dia que Deus provou ele na sabedoria dele. Foi assim? Como? Aquela mulher, né? Uma tinha um filho, o filho era de um, então Salomão falou, ó, pega a espada, nós vamos cortar no meio. Metade para uma, metade para outra. Aí o que ela fez? Não
pode dar para ela. Eu não quero. É, não. A mãe Deus, estava aleluia. sofrendo, mas falou, não pode dar. E ela, então é a filha dela. Glória a Ela Deus. fez questão, a outra. Aleluia. Então, a sabedoria veio no momento certo. É, Então, Jesus. irmão, Aleluia. vamos ficar firmes com Jesus. Não vamos parar de caminhar. Glória a Não Deus. importa, irmão. Pode 1, 2, 3, mas tinha vezes que chegaram na igreja tinha 2 pessoas. Mas o Espírito Santo estava presente. É como a irmã falou. Importa que Jesus faz presente. Aleluia. Importa que Deus está na casa. Aleluia. Importa que Deus está nos abençoando. Glória a Importa Deus. que Jesus está ressuscitando aquilo que está morto. em É nossa vida. verdade, meu Deus. E quantas coisas a gente pensa que está morto, né? Assim, a gente fica, meu Deus, será que é capaz disso acontecer? As coisas estão tão difíceis. Marta estava assim. Jesus estava trabalhando naquela incredulidade dela. Já Maria não. Maria veio correndo e prostrou. Porque ela sabia, ela já tinha palestrado com o Mestre. Glória a Amém? Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que Deus continua trabalhando em nossos corações. Amém, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Trabalhando na nossa fé. Uma coisa que quase ninguém pede na igreja é fé. A pessoa pede tanto dom, né? Assim, é dom de discernimento, mas e a fé? É um dom também. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Jesus é tão bom, ele trabalha também naquele que não tem fé. Né? Porque Jesus, quando ele curava, ele viu o quê? Fé. Vai, a tua fé te salvou. É. Vai, a tua fé te curou. Né? Aleluia. Então, nesta manhã, vamos continuar com fé em Cristo. Glória a Não Deus. importa o que Aleluia. está acontecendo, importa que nós estamos com Cristo. É, Jesus. Mas está assim, não importa. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.